Acto. No lugar, a pele, espessada e macerada, apresentava uma cor azul amarelado, estando a região cercada de uma zona de intensa vermelhidão, com entumecimento. Esse estado verificaram os senhores Liejous, Berenhem, Liebaut, Belnis. Pouco mais tarde sobreveio a supuração. Tão grave perturbação orgânica fora causada pela vontade, atuando como elemento material sobre os tecidos do corpo. Na Salpêtrière, o Sr. Charcot e seus alunos ocasionaram queimaduras por sugestão. Finalmente, os senhores Bourru e Buroti conseguiram produzir, à vontade, estigmas no corpo de um paciente. A hora que os operadores determinavam, o corpo do paciente sangrava nos lugares que eram tocados por um estilete sem ponta. Letras traçadas na carne se desenhavam em relevo, de um vermelho vivo, sobre o fundo pálido da pele. Provisto a evidência que a vontade de um operador pode mudar a matéria do corpo de um paciente, em sentido favorável ou nefasto ao indivíduo, conforme a direção que se lhe imprima. Poderíamos também citar o caso do célebre Edouard Irving, que se curou, pela ação da vontade, de um ataque de cólera, durante a epidemia de 1832. O poder da vontade se exerce igualmente sobre as sensações. Jacinto Langlois, distinto artista, íntimo de Talma, narrou ao Dr. Brière de Boismont que esse grande ator lhe referira que, quando estava em cena, tinha o poder, pela força da sua vontade, de fazer desaparecessem as vestes do seu numeroso e brilhante auditório e de substituir essas personagens vivas por outros tantos esqueletos. Logo que a sua imaginação encher assim a sala daqueles singulares espectadores, a emoção que em consequência experimentava lhe imprimia tal força ao jogo cênico, que muitas vezes os mais empolgantes efeitos se produziam. Não é único este fato. Goethe também conseguia ter visões voluntárias e sabe-se que Newton podia obter para si, à vontade, a imagem do Sol. O Dr. Wigan faz menção de uma família, cada um de cujos membros possuía a faculdade de ver mentalmente, sempre que o queria, a imagem de um objeto e de fazer deste, de memória, um desenho mais ou menos exato. Esse poder da vontade, que se exerce sobre o corpo com tanto império, quando a pessoa sabe servir-se dele, também tem ação determinada sobre outros organismos. Vamos mostrá-lo experimentalmente. Ação da vontade à distância. A influência da vontade de um hipnotizador sobre o seu paciente é fato que hoje dispensa qualquer demonstração. A sugestão, cujas formas são tão variadas, tornou incontestável a ação que, sobre o espírito de um paciente sensível, exerce uma ordem formulada de modo imperativo. Essa ordem se grava no espírito do paciente e pode fazê-lo executar todos os movimentos, dar-lhe todas as alucinações dos sentidos, como lhe pode perturbar as faculdades intelectuais e até aniquilá-las completamente, por certo tempo. Os tratados sobre hipnotismo estão cheios de exemplos desse gênero de ações voluntárias. O que queremos mostrar aqui é o que foi com muita frequência contestado. A ação da vontade, à distância. Os antigos magnetizadores lhe haviam revelado a existência e os modernos experimentadores, sem embargo da repugnância que manifestam, terão que se resignar a confessá-la. É, aliás, o que fazem os mais sinceros. Aqui estão dois fatos, buscados em fontes de confiança, que mostram, sem contestação possível, a influência da vontade a exercer-se fora dos limites do organismo. No seu célebre relatório Academia, refere assim o Dr. Husson o primeiro deles. A comissão se reuniu no gabinete de Bordais, a 6 de outubro, ao meio-dia, hora em que chegou o Sr. Cazot, o paciente. O Sr. Foisac, o magnetizador, fora convidado a comparecer às 12h30. Ele se conservou no salão, sem que Cazot o soubesse, sem nenhuma comunicação conosco. Foi-lhe dito, no entanto, por uma porta oculta, que Cazot se achava sentado num canapé, distante 10 pés de uma porta fechada, e que a comissão desejava que ele, magnetizador, adormecesse o paciente e o despertasse àquela distância, permanecendo no salão e Cazot no gabinete. Às 12h37,
Estando Cazotte atento à conversação que entabuláramos, ou a examinar os quadros que adornam o gabinete, o Sr. Foissac, colocado no compartimento ao lado, começa a magnetizá-lo. Notamos que ao cabo de 4 minutos Cazotte pisca ligeiramente os olhos, inquieto, e que, afinal, decorridos 9 minutos adormece. O resultado é positivo, com exclusão de toda suspeita, dado que se produziu diante de investigadores pouco crédulos e de toda a competência exigida para se pronunciarem com conhecimento de causa. Cedamos agora a palavra ao Sr. Pierre Janet, cujos trabalhos sobre o hipnotismo têm autoridade no mundo sábio. Pode-se adormecer o paciente sem o tocar, por uma ordem não expressa, mas apenas pensada diante dele. Numa nova série de experiências, cuja narrativa ainda não está publicada, após longa educação do paciente, cheguei eu próprio a repetir à vontade esse curioso fenômeno. 8 vezes de seguida, tentei adormecer a Sra. B., de minha casa, tomando todas as precauções possíveis para que ninguém fosse prevenido da minha intenção e variando de cada vez a hora da experiência. De todas as vezes, a Sra. B. adormeceu de sono hipnótico, alguns minutos depois de haver eu começado a pensar nisso. A verificação do fato havia naturalmente de provocar nova suposição, pois que a sugestão mental podia adormecer a Sra. B. achando-se ela em estado de vigília, a mesma sugestão deveria fazê-la passar de uma fase do sono a outra. Era fácil verificá-lo, desde que a Sra. B. estivesse em sonambulismo letárgico. Enquanto eu lhe fazia sempre as sugestões mentais, sem a tocar, sem lhe soprar nos olhos, sem exercer sobre ela qualquer ação física, pus-me apenas a pensar, quero que durma. Ao cabo de alguns instantes, entrava ela em letargia sonambúlica. Repito a mesma ordem mental, ela suspira e ele em letargia cataléptica. De cada vez que formulo esse pensamento, transpõe ela um novo estado. O pensamento do magnetizador pode, pois, por uma influência inexplicável, mas que é aqui imediatamente verificável, fazer que o paciente percorra as diferentes fases, num sentido ou noutro. Sabe-se com quanto cuidado os senhores Ochoroix, Mieres, Richet, de Duzart, Dr. Moutin, Boirac, Paul Joire, etc., realizaram essas experiências. É, portanto, certo que a sugestão pode ser exercida à distância. O Sr. Janet reconhece aqui a ação da vontade sem contato material com o paciente, entretanto, para se escusar de tão grande audácia aos olhos dos seus doutos correligionários, apressa-se a dizer que o fato é inexplicável. Mas, por que, se faz favor? Sabemos que o ser humano possui uma força nervosa que pode exteriorizar-se, nem as experiências de Crookes sobre as forças psíquicas, nem as do Senhor de Rochas foram, que nos conste, demonstradas falsas. Por outro lado, não é certo também que a telegrafia sem fio deixou de ser um mito e constitui um fato experimentalmente demonstrado. Assim, entre o Sr. Janet e o paciente que recebeu uma educação bastante prolongada, um laço fluídico se criou, que transmite ao segundo a vontade do primeiro, sem dúvida do mesmo modo pelo qual os raios luminosos do fotofone de Graham Bell transportavam as ondas magnéticas que, provavelmente, são mais materiais do que as do pensamento. É, em verdade, curioso observar como os experimentadores filiados a uma certa escola se exasperam diante dos fatos. Quando são suficientemente honestos para reconhecê-los reais e têm a coragem de proclamá-los tais, como o Sr. P. Janet, imediatamente se tomam de escrúpulos e procuram desculpar-se da grande ousadia que tiveram de pôr um pé no terreno vedado. Nós, muito felizmente, não padecemos da mesma timidez, podemos interpretar livremente os fenômenos e dar-lhes todo o valor que comportam. É que, malgrado a todas as negações, estamos absolutamente certos de que a alma tem existência independente, apoiando-se a nossa crença em 20 anos de investigações severas, cujos resultados hão merecido a sanção dos mais incontestados mestres em todos os ramos da ciência. Podemos, pois, proclamar desassombradamente a verdade de tais resultados, sem temor de que o futuro nos desminta. Que é feito dos anátemas, zombeteiros ou solenes,
lançados, vai para 50 anos, pelos cépticos e pelos pseudo-sábios. Foram juntar-se, no país do esquecimento, a todas as hipóteses mal-nascidas, as teorias cambaleantes, cujo passageiro êxito elas adeveram unicamente aos nomes de seus inventores e que se acham hoje completamente olvidadas. O espiritismo, qual vigorosa árvore, precisou desse humus para se desenvolver e, segundo uma palavra célebre, ele se eleva alto e forte sobre as ruínas do materialismo agonizante. A ação da vontade sobre os fluidos. Eis-nos agora armados de todos os conhecimentos necessários explicar como os espíritos se apresentam revestidos de túnicas, de amplas roupagens, ou mesmo de suas roupas costumeiras. Precisávamos demonstrar o poder da vontade fora do corpo. Fizemo-lo. Sabemos que os fluidos são formas rarefeitas da matéria. Temos, pois, ao nosso alcance, todos os documentos necessários. Aqui está, agora, a teoria espírita relativa a esse gênero de fenômenos. O espírito aure, da matéria cósmica é o fluido universal, os elementos de que necessita para formar, a sua vontade, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe dá certas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce, quando necessário, como um ato instintivo, sem dele se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los a seu bel prazer. Em certos casos, tais objetos assumem, aos olhos de pessoas vivas, todas as aparências da realidade, isto é, tornam-se momentaneamente visíveis e, mesmo, tangíveis. Há formação, porém, não criação, porquanto do nada o espírito nada pode tirar. Nos exemplos que aduzimos, a criação das vestes é atribuível a uma ação inconsciente, mas real, do espírito, que materializou suficientemente aqueles objetos, para os tornar visíveis. A ação é a mesma que nos casos de materialização. É de notar-se, nas experiências de Croocas, que Katia King se mostra envolta em panos que podem ser tocados, mas que desaparecem com ela. Fim da manifestação. Poder-se-á admitir que o espírito cria inconscientemente imagens fluídicas, ou, por outra, que seu pensamento, atuando sobre os fluidos, possa, a seu mau grado, dar-lhes existência real. Sabemos, de fonte pura, que, voluntariamente, um objeto ou uma criatura podem ser representados mentalmente, de modo bastante real, para que um médium vidente chegue a descrever essa ideia. Fomos testemunhas várias vezes desse fenômeno e daqui a pouco veremos que experiências feitas com pacientes hipnóticos estabelecem a objetividade dessas formações mentais. Involuntariamente, será possível. Os estados do sonho como que indicam de que maneira a ação se executa. Quando temos um sonho lúcido, habitualmente nos achamos nele vestidos de um modo qualquer, o que provém da circunstância de estar a ideia de vestes associada sempre, de forma inteira, à imagem da nossa pessoa. Se pensamos numa reunião de gala ou numa festa à noite, vemo-nos em trajes de cerimônia, como nos vemos em trajes caseiros se pensamos no nosso domicílio. Essa imagem, se exteriorizasse bastante, pareceria vestida. Podemos, pois, imaginar que nos casos de desdobramentos, que são objetivações inconscientes, a imagem das vestes acompanha sempre o espírito e experimenta, como ele, um começo de materialização. O mesmo se dá com os objetos usuais de que costumamos servir-nos, logo que neles pensamos, temos as suas representações mentais, que se pode projetar fluidicamente no espaço. É o que se passa no sonho, com a diferença de que tais produtos da imaginação, em geral, pouco duram. Há casos, no entanto, em que essas representações mentais persistem por certo tempo e se objetivam. Um exemplo. Um de meus amigos, diz Budi, viu, certa manhã, ao despertar, de pé junto à sua cama, uma personagem vestida à moda persa. Ele a via tão nitidamente, tão distintamente,
como as cadeiras ou as mesas do quarto. Esteve, por isso, quase a levantar-se, para verificar de perto o que era aquele objeto, ou aquela personagem. Olhando, porém, com mais atenção, verificou que, ao mesmo tempo em que via a personagem tão bem quanto possível, igualmente via, com a maior nitidez, por trás dela, a porta do quarto. Ao descobrir isso, a visão sumiu-se. Lembrou-se então o meu amigo de que tivera um sonho no qual o principal papel coubera a imagem de um persa. Tudo assim se explicava de maneira satisfatória. Tornava-se evidente que o sonho fora o ponto de partida da visão e que aquele, de certa forma, continuara depois do despertar. Houvera, portanto, simultaneamente, percepção de um objeto imaginário e percepção de um objeto real. Essa criação fluídica, essa espécie de fotografia mental mais ou menos persistente no espaço, também se revela nos casos seguintes. O fisiologista Agrituizen teve um sonho em que viu principalmente uma chama violácea que, durante certo tempo após haver ele despertado, lhe deixou a impressão de uma mancha amarela complementar. O Sr. Galton publicou uma memória sobre a faculdade de ver números, de figurá-los imaginativamente, como se tivesse existência real. Cita notadamente o Sr. Bilder, que fez extraordinários prodígios no tocante a esse cálculo mental e que, de certa forma, consegue ver, pelos seus centros sensórios, números claramente traçados e colocados em bem determinada ordem. Eis agora uma série de experiências que parecem deixar afirmado que a criação fluídica é uma realidade. Essas experiências foram feitas pelos senhores Binet e Ferré, que, entretanto, é ocioso dizê-lo, explicam os fatos por meio da alucinação. Teremos ocasião de julgar se há cabimento para semelhante hipótese. Examinemos em primeiro lugar um fenômeno que pode produzir-se em estado normal, ou por uma operação mental, ou, ainda, por sugestão, e nos será fácil demonstrar que, para a mesma experiência, produzida pela mesma causa, a explicação daqueles senhores passa a ser diferente, desde que nelas toma parte o hipnotizado. Primeiro, o estado normal. Sabe-se que, posto um objeto colorido diante de um fundo preto, se olharmos fixamente durante certo tempo, em breve a nossa vista estará cansada e a intensidade da cor se enfraquece. Se dirigirmos então o olhar para um cartão branco, ou para o forro da casa, perceberemos uma imagem do objeto, mas de cor complementar, isto é, que formaria o branco, se achasse reunida a do objeto. Sendo vermelho o objeto, a imagem é verde e vice-versa. Segundo, o estado mental. Se, com os olhos fechados, conservarmos a imagem de cor muito viva fixada por muito tempo diante do espírito e se, depois, abrindo bruscamente os olhos, os dirigirmos para uma superfície branca, veremos aí, por um instante, a imagem contemplada em imaginação, porém, na cor complementar. O experimentador chega, pois, a figurar para si a ideia do vermelho, de modo muito intenso, para ver, ao cabo de alguns minutos, uma mancha verde sobre uma folha de papel. Para que esta experiência tenha sentido, preciso se faz que o espírito veja realmente as cores vermelhas, sem o que a cor complementar não aparecerá, pois que o operador não está hipnotizado. É indispensável que o olho seja impressionado, como é normalmente, para dar a cor complementar. Se não for o olho, será um ponto correspondente dos centros nervosos. O esforço para criar o vermelho acaba certamente numa ação positiva, porquanto se traduz objetivamente pela mancha verde sobre o papel. Terceiro, sugestão. Pede-se ao doente em estado sonambúlico que olhe com atenção para um quadrado de papel branco, em cujo centro há um ponto preto, a fim de lhe imobilizar o olhar. Sugere-se-lhe, ao mesmo tempo, que aquele pedaço de papel é de cor vermelha ou verde, etc. Ao fim de alguns instantes, apresenta-se-lhe um segundo quadrado de papel, tendo também, ao centro, um ponto preto. Bastará, então, atrair a atenção do doente sobre esse ponto, para que ele espontaneamente exclame que o ponto está no meio de um quadrado colorido e a cor que indica é a complementada a que se lhe mostrou por sugestão. Ainda neste caso dizemos que a produção real da cor, ou diante dos olhos do hipnotizado,
ou nos centros cervicais que lhes correspondem, porquanto ele ignora absolutamente a teoria das cores complementares. Se essa teoria se acha assim verificada, como de fato acontece, é que a cor sugerida existe na realidade, quer exteriormente ao paciente, quer interiormente, se o preferirem. Uma ideia abstrata não pode afetar os centros visuais e dar-lhes a impressão da realidade. Houve, pois, criação fluídica de uma cor vermelha e esta, se bem que produzida pela vontade, atua como se fosse visível para toda a gente. Pode-se chamar alucinação a essa sensação, mas, será preciso então acrescentar que é uma alucinação verídica, como a das aparições, visto que determinada por uma cor que tem existência própria, embora seja invisível para seres cujo sistema nervoso não se ache em estado de percebê-la. Examinemos agora as outras experiências. Dizem textualmente os senhores Binet e Ferré. O objeto imaginário que figura na alucinação é percebido nas mesmas condições em que o seria, se ele fosse real. Exemplo: se por sugestão se faz aparecer um retrato sobre um cartão, cujas duas faces sejam de aparências inteiramente idênticas, a imagem será sempre vista sobre a mesma face do cartão e, qualquer que seja o sentido em que se lhe apresente, a hipnotizada saberá sempre colocar as faces e os bordos na posição que ocupavam no momento da sugestão, de tal modo que a imagem não fique invertida, nem inclinada. Se inverterem as faces do cartão, o retrato deixará de ser visto. Se inverterem apenas os bordos, o retrato será visto de cabeça para baixo. Nunca a hipnótica é apanhando em falta. Quer se lhe cubram os olhos, quer se mudem as posições do objeto, operando por detrás dela, as respostas são sempre perfeitamente conformes à localização primitiva. Se, depois de misturar com vários outros um papelão sobre o qual figura um retrato imaginário, o paciente for despertado e se lhe pedir que examine a coleção assim formada, ele o faz sem saber por quê. Em seguida, ao dar com o papelão sobre o qual se operou a sugestão, aponta a imagem que se quis que ele visse. Quando se olham objetos exteriores, colocando diante de um dos olhos um prisma, os objetos parecem duplos e uma das imagens sofre um desvio cujo sentido e grandeza se podem calcular. Ora, eis o que se obtém durante o sono hipnótico. Se inculca ao doente a ideia de que, sobre a mesa de cor escura que lhe está na frente, há um retrato de perfil, ela, despertada, vê distintamente o mesmo retrato. Se, então, sem a prevenir, se lhe coloca um prisma diante de um dos olhos, a paciente logo se admira de ver dois perfis, sendo a imagem falsa colocada sempre de acordo com as leis da física. Dois dos nossos pacientes podem responder conformemente no estado de catalepsia, sem terem, no entanto, qualquer noção das propriedades do prisma. Aliás, pode-se dissimular para eles a posição precisa em que se coloque o prisma, escondendo-se-lhe os bordos. Se a base do prisma está para cima, as duas imagens ficam colocadas uma sobre a outra. Se a base é lateral, as duas imagens ficam lateralmente colocadas. Enfim, pode-se aproximar suficientemente a mesa para que não seja duplicada, o que serviria de indício. Quando se substitui o prisma por um binóculo, a imagem aumenta ou diminui, conforme o paciente olha pela ocular ou pela objetiva. Houve a precaução de dissimular a extremidade do binóculo que se lhe apresentou numa caixa quadrada, com dois furos nas faces opostas, em correspondência com os vidros. Evitou-se assim que o paciente percebesse, no campo do binóculo, objetos cujas mudanças de dimensões poderiam servir de indício. Teve-se também que pôr em foco o binóculo, para a vista do alucinado. Continuando-se a aplicar as leis da refração, pôde-se, por meio de uma lente, aumentar o retrato sugerido. Colocado este a uma distância dupla da distância focal da lente pequena, foi ele visto invertido. Verificou-se, certa vez, com um microscópio, que se tornara enorme uma pata alucinatória de aranha. Coloquemos agora o retrato imaginário diante de um espelho. Se houver sugerido que o perfil está voltado para a direita, no espelho ele aparecerá virado para a esquerda. Logo, a imagem refletida é simétrica da imagem alucinatória.
Inverta-se pelos bordos o quadrado de papel, operando por detrás da doente. No espelho, o retrato aparece de cabeça para baixo e, circunstância digna de nota, com o perfil voltado para a direita, o que também está de acordo com as leis da óptica. Recapitulemos: o retrato imaginário está voltado para a direita, o espelho o faz parecer voltado para a esquerda e, se inverter o papel, ele parece voltado para a direita. Aí já temos combinações que absolutamente não se inventam. Vamos, porém, complicar ainda mais a experiência. Substituamos o retrato por uma inscrição qualquer em muitas linhas. No espelho, a inscrição é imaginária e lida às avessas, isto é, invertida da direita para a esquerda. Se invertemos as bordas do papel, a inscrição é lida com inversão de cima para baixo, tornando-se última a primeira linha e cessando, ao mesmo tempo, a inversão da direita para a esquerda. Essa experiência nem sempre é bem sucedida, mas muitas vezes o é ao cabo de uma série que exclui toda suspeita de fraude. Haverá muita gente que, sabendo que a escrita é vista invertida da direita para a esquerda no espelho, se aperceba de que, invertendo-se a folha escrita, a inscrição fica invertida de cima para baixo, mas deixa de o estar da direita para a esquerda. O hipnótico zomba de todas essas dificuldades, que para ele não existem, porquanto ele vê, sem precisar de qualquer raciocínio. Como se hão de interpretar esses fenômenos? Se admitirmos que a vontade do operador cria momentaneamente, atuando sobre os fluidos, uma imagem invisível para os assistentes, mas perceptível para os olhos da histérica hipnotizada, tudo se compreende, por comportar-se o objeto invisível exatamente como faria um objeto real. Mas, uma vez que os experimentadores não conhecem ou não creem na nossa teoria, deixemos-lhes o encargo da explicação. Dizem eles: tem-se de escolher entre as três suposições. Primeiro, fez-se a sugestão. O paciente soube que se lhe colocava diante dos olhos um prisma com a propriedade de desdobrar os objetos, um binóculo que lhes aumenta o tamanho, etc. Esta primeira hipótese, porém, tem de ser afastada, porquanto, é de toda evidência que a doente ignora as propriedades complexas da lupa, do prisma simples, do prisma birrefringente e do prisma de reflexão total. Quanto aos outros instrumentos que a doente poderia conhecer, como o binóculo, houve o cuidado de dissimulá-los em estojos. Logo, a menos se suponha que o operador tenha cometido a imprudência de anunciar de antemão o resultado, deve-se considerar certo que a sugestão, assim compreendida, nenhum papel desempenhou. Segundo, os instrumentos de óptica empregados modificaram os objetos reais que se achavam no campo visual do paciente e essas modificações lhe serviram de indícios para supô-los semelhantes no objeto imaginário. Esta segunda explicação, embora melhor do que a precedente, nos parece insuficiente. Tem contra si numerosos fatos já citados. A localização precisa da alucinação sobre um ponto que o operador não determina senão por meio de múltiplas mensurações. O reconhecimento do retrato imaginário sobre o cartão branco, misturado com 6 outros cartões, para nós, inteiramente semelhantes. A inversão do retrato imaginário, pela inversão do cartão, a revelia da doente, etc. Adotaremos uma terceira hipótese já indicada. Terceiro, a imagem alucinatória sugerida se associa a um ponto de referência exterior e material, e são as modificações que os instrumentos de óptica imprimem a esse ponto material que, de ricochete, modificam a alucinação. A hipótese do ponto de referência, diremos nós, nada tem de compreensível, dadas as precauções que os operadores tomam, de empregar ora uma mesa de cor escura, ora quadros ou cartões inteiramente semelhantes. Mas, suponhamos que, com efeito, haja um ponto de referência, que os instrumentos o desviem segundo as leis da óptica e que esse desvio se reproduza no espírito do paciente. Nem por isso deixa de ser verdade que as relações que ligam a alucinação a esse ponto de referência sofrem todos os desvios, todas as refrações que lhes imprimem os instrumentos, ou, por outra, a imagem ideal se reflete, se deforma, se desdobra, como uma imagem real. Ela tem, pois,
uma existência objetiva. Seja, se o quiserem, subjetivo o fenômeno e não possam outros comprová-lo, ele é, nada obstante, inegável e a sua natureza positiva se revela pelos mesmos resultados que daria qualquer objeto material, submetido às mesmas experiências. Repetiremos, portanto, que, se a esse fenômeno se pode dar o nome de alucinação, esta é verídica, no sentido de que, conforme dizem os senhores Binet e Ferré, o paciente vê e o que ele vê não é um pensamento fugitivo, sem consciência, qualquer coisa de não substancial, é uma imagem, semelhante, em todos os pontos, a que seus olhos lhe retraçam todos os dias, imagem essa que, associada em seu espírito a um elemento exterior sobre o qual podem atuar os instrumentos, se comporta como na realidade. Ela, conseguintemente, é bem alguma coisa de positivo, que deve sua existência à vontade do operador. Se for exata a hipótese do ponto de referência, o fenômeno será subjetivo. Se, ao contrário, não houver necessidade do ponto de referência, ele é objetivo. A visão se opera pelo olho, num estado especial, determinado pela hipnose. Qualquer que seja o lado por que se encare a questão, é-se conduzido, cremos, a reconhecer que a criação fluídica é um fato inegável e que, uma vez mais, o ensino dos espíritos se confirma por fenômenos que se desconheciam, quando estas verdades nos foram reveladas. Os magnetizadores antigos adiantaram-se aos modernos hipnotizadores na maior parte das experiências em torno das quais se faz hoje tanto ruído, mas que só são novas para os que querem ignorar as de antanho. Eis aqui um caso de criação fluídica pela ação da vontade, em o qual não há sugestão feita ao paciente, nem, portanto, ponto de referência. Em seu livro, O Magnetismo Animal, o Dr. Teste relata a seguinte experiência por ele realizada em público. Sentado no centro do meu salão, imagino, tão nitidamente quanto me é possível, um tabique de madeira pintada, elevando-se à minha frente, até a altura de 1 metro. Quando essa imagem se acha bem fixada no meu cérebro, eu a realizo mentalmente por meio de alguns gestos. A senhorita Henriqueta H., jovem sonâmbula tão impressionável que a faço adormecer em poucos segundos, está então desperta, no compartimento ao lado. Peço-lhe me traga um livro que deve estar ao seu alcance. Ela vem, com efeito, trazendo na mão o livro, mas, em chegando ao local onde eu levantar o meu tabique imaginário, para de súbito. Pergunto-lhe por que não se aproxima um pouco mais. O senhor não vê, responde ela, que está cercado por um tabique. Que loucura! Aproxime-se. Não posso, afirmo-lhe. Como vê esse tabique? Tal qual é aparentemente. De madeira vermelha. Toco-o. Que singular ideia a sua de colocar isto aqui no salão. Tento persuadir-a de que está sendo vítima de uma ilusão e, para convencer, tomo-lhe as mãos e puxo para mim. Seus pés, porém, se acham colados ao assoalho. Somente a parte superior do seu corpo se inclina para frente. Por fim, exclama que lhe estou comprimindo o estômago de encontro ao obstáculo. Aqui, não há sugestão verbal, entretanto, o tabique realmente existe para o paciente. Cremos mesmo que, em todas as alucinações naturais ou provadas, há sempre formação de uma imagem fluídica, que, no caso de enfermidade, pode decorrer do estado mórbido do paciente, ou da vontade do operador, em caso de sugestão. Quando se estuda atentamente grande número de observações, quais as que Brière de Boismont relatou, não há como não ficar impressionado pelo caráter de realidade que as perturbações dos sentidos têm para os pacientes. Estes descrevem minuciosamente suas visões, chegam a vê-las com uma intensidade que claramente denota não se tratar apenas de uma ideia que emprestem uma representação, que há alguma coisa a mais, que ela existe, porquanto o que mais exaspera é a negação dessa realidade. Todo um estudo está por fazer-se acerca da distinção que se deve estabelecer entre uma alucinação propriamente dita, isto é, uma criação fluídica normal, consecutiva a perturbações cerebrais, e o a que os espíritas chamam as obsessões. Depois que este artigo foi escrito, julho de 1895,
logramos obter provas objetivas da realidade da criação fluídica pela ação da vontade. Possuímos provas fotográficas de formas mentais, radiografadas sobre uma chapa sensível, pela ação voluntária e consciente do pensamento do operador. O comandante da JET conseguiu, em 2 ocasiões, exteriorizar o seu pensamento fixado numa garrafa, de modo a reproduzir essa imagem sobre uma chapa fotográfica, sem máquina, apenas tocando com a mão a chapa, do lado do vidro. Temos, pois, uma prova física certa, inatacável, do poder criador da vontade, poder que estudamos nas manifestações precedentes. Um americano, Sr. Ingles Rogers, afirma que, tendo, depois de olhar durante longo tempo uma moeda, fixado, com toda a atenção que lhe era possível, uma chapa fotográfica, obteve um clichê em que se acha reproduzida a forma da moeda. Edison Filho, por seu lado, declara haver construído um aparelho por meio do qual a fotografia do pensamento se torna uma realidade positiva. Ainda não posso pretender, diz a esse propósito o jovem Edison, fazer que toda a gente acredite que aquela sombra é a fotografia de um pensamento, por demais indistinta, falta-lhe o caráter indispensável para ser uma prova convincente. Mas, estou persuadido de que, dentro de certos limites, fotografei o pensamento. Notemos mais, que as imagens criadas pelos senhores Binet e Ferré poderiam, provavelmente, ter sido radiografadas, pois que possuíam bastante objetividade para serem vistas pelos pacientes e obedecerem a todas as leis da óptica, consideração esta última que grande valor adquire para todo espírito imparcial. Conclusão. O problema da imortalidade da alma, que outrora pertencia à alçada da filosofia, pôde, nos dias atuais, ser atacado pelo método positivo. Já observamos uma orientação nova, criada pela pesquisa experimental. O hipnotismo prestou serviço imenso à psicologia, com facultar que se dissicasse, por assim dizer, a alma humana, e fecundo foi o emprego que dele se fez, para obter-se o conhecimento do princípio pensante em suas modalidades conscientes e subconscientes. A isso, entretanto, não se reduziu seu papel. Ele deu ensejo a que se pusessem em foco fenômenos mal conhecidos, quais os da sugestão mental à distância, da exteriorização da sensibilidade e da motricidade, que levam diretamente à telepatia e ao espiritismo. Essa evolução lógica mostra que a natureza procede por transições insensíveis. Há certos fenômenos em que a ação extracorpórea da alma humana se pode explicar por uma simples irradiação dinâmica, produzindo os fenômenos telepáticos propriamente ditos, ao passo que outros absolutamente necessitam, para serem compreendidos, da exteriorização da inteligência, da sensibilidade e da vontade, isto é, da própria alma. Assinalamos, de passagem, essa sucessão das manifestações anímicas e, embora fôssemos constrangidos a resumir extremamente os fatos, temos para nós, contudo, que a atenção do leitor foi atingida por essa continuidade, que de modo ainda mais empolgante ressalta quando se chega às manifestações extraterrestres. São preciosas as observações dos sábios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, no sentido de que fazem se apreenda bem a notável semelhança que existe entre as aparições dos mortos e as dos vivos. Melhor então se compreendem as narrativas de que são copiosos os anais de todos os povos. Chegamos a persuadir-nos de que, se a vida de além-túmulo for negada com tanta fúria por muitos espíritos bons, é que ela era incompreensível, quer fizessem da alma uma resultante do organismo, quer a supusessem formada de uma essência puramente espiritual. Podemos, com efeito, convencer-nos de que a alma humana não é, conforme o julgam os materialistas, uma função do sistema nervoso, que ela é um ser dotado de existência independente do organismo e que se revela precisamente com todas as suas faculdades, sensitivas, inteligentes e voluntárias, quando o corpo físico se tornou inerte, insensível, completamente aniquilado. A alma humana não é, tampouco, qual afirmam os espiritualistas, uma entidade imaterial, um ser intangível. Ela possui um substratum material, porém formado de matéria especial, infinitamente sutil,
cujo grau de rarefação ultrapassa de muito todos os gases até hoje conhecidos. Se bem, desde o instante do nascimento, alma e corpo se acham intimamente unidos, de maneira a formarem um todo harmonioso, não é tão profunda essa união, nem tão indissolúvel quanto se pensava. Sabemos, por fatos de observação e de experiência, que o princípio pensante se evade por vezes da sua prisão carnal e percebe a natureza, com exclusão do ministério dos sentidos. Os casos de Valley, do Dr. Brittain, do jovem gravador citado pelo Dr. Gebier são, a esse respeito, inteiramente probantes. O desprendimento anímico pode ser provocado, como vimos nas pesquisas do Sr. de Rochas, nas quais apanhamos ao vivo o processo de desintegração que, quando se completa, dá lugar à formação de um fantasma que reproduz com exatidão o corpo físico. Aliás, as experiências dos magnetizadores conduzem ao mesmo resultado. Os casos do negro Lewis e da senhora Morgan estabelecem, com caráter de certeza, que é possível a alma separar-se voluntariamente do corpo. Foi sempre experimentalmente que se observou ter esse corpo da alma uma realidade física, pois que ele pode ser visto, caso de Lewis e do Dr. Brittain, e não raro fotografado, conforme demonstramos várias vezes, casos do Capitão Volpi, do Sr. Stead, do Dr. Asdell, etc. Finalmente, a realidade física do desdobramento está inteiramente provada com a Sra. Fay e o médium Eglinton, de cuja dupla materialização se tornou irrecusável por um molde em parafina. Esse duplo, sósia do ser vivo, não é, pois, uma miragem, uma imagem virtual, ou uma alucinação. É a própria alma que se revela, não só pela sua aparição, mas também intelectualmente, por mensagens que lhe atestam a individualidade. O que reproduzimos de forma experimental se deu naturalmente e foi observado grande número de vezes, porquanto os sábios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas reuniram considerável acervo de documentos acerca desse assunto, tão eminentemente instrutivo e interessante. O cepticismo, em verdade, não pode sentir-se à vontade diante desses 2000 casos perfeitamente comprovados. É fora de dúvida que a incredulidade sistemática surge a que contar a cerebral, como um caso patológico, ao qual não há por que dar atenção. A identidade física e intelectual das manifestações fantasmáticas provindas de indivíduos vivos, ou mortos é mais ou menos tempo, patenteia a sobrevivência da atividade anímica após a morte corporal. Os fenômenos extremamente numerosos e variados do espiritismo confirmam os fatos de observação. Possuímos provas de todos os gêneros, atestando que o ser pensante resiste à desagregação física e persiste na posse integral de suas faculdades intelectuais e morais. Ainda a esse respeito são abundantes e precisos os documentos. A fotografia permite-se afirme com segurança absoluta que os impropriamente chamados mortos são, ao contrário, perfeitamente vivos. Os testemunhos de Wallace, do Dr. Thomson, de Bronson Ray, de Beattie não consentem dúvidas. Embora remonte por vezes a uma época distante o momento da sua desencarnação, o ser que vem dar o seu retrato nenhum traço revela de decrepitude. Em geral, mostra a si mesmo rejuvenescido, isto é, gosta de ser representado na fase da sua existência em que dispunha do máximo de atividade física. Também nas descrições dos médiuns videntes temos excelentes meios de convicção e bastará lembremos o caso de Violeta, citado pelo Sr. Robert Dalloway, para pormos em evidência todos os recursos encontráveis nesse gênero de investigações. Vimos igualmente que o grau de objetividade do espírito pode chegar até uma verdadeira materialização. Opera-se então um magnífico fenômeno mediante o qual ressuscita, por assim dizer, um ser desaparecido de há muito do mundo dos vivos. Sabemos de quantas precauções se cercam os experimentadores, para não serem iludidos pelos médiuns ou pelos seus próprios sentidos. Apesar do número considerável das narrativas, a despeito da autoridade dos sábios, que controlaram os fenômenos, indispensáveis se tornaram testemunhos materiais da realidade deles, para que se desse crédito a tão singulares relatos.
Só depois das fotografias de Katia King se formou a convicção de que os espectadores não tinham sido vítimas de sugestões virgens, convicção que ainda mais se robusteceu quando, pelas moldagens, como as que obtiveram os senhores Reimers e Horsley, se fizeram certo que havia ali uma realidade esplêndida, uma grandiosa evidência. Surgiram então todas as teorias imaginadas para combater essa demonstração que embaraçava os incrédulos. Já não podendo negar os fatos, tentaram eles desacreditá-los, atribuindo-os ao desdobramento do médium, a criações de seu cérebro objetivadas diante dos espectadores, a intervenções de elementais ou elementares, etc. Sabe-se, porém, quanto são inadmissíveis todas essas hipóteses e, assim, a convicção se impõe de que a morte não é o fim do ser humano, mas um degrau da sua vida imperecível. A conservação do perispírito após a morte faculta-se compreenda que a integridade da vida psíquica não se destrói, apesar do desaparecimento do cérebro material que parecia indispensável à sua manifestação. Durante a vida, o perispírito existe, sabemo-lo sem sombra de dúvida, e desempenha papel notável na vida fisiológica e psíquica do ser, pois, desde que ele sobrevive ao organismo, é que era absolutamente diferente deste. O ser humano então nos aparece qual realmente é, uma forma, pela qual passa a matéria. Quando se acha gasta a energia que fazia funcionar essa máquina, quando, numa palavra, a força vital se transformou completamente, a matéria fica sem poder mais incorporar-se, o corpo físico se desagrega, seus elementos voltam à terra e a alma, revestida sempre de sua forma espiritual, continua no espaço a sua evolução sem fim. As materializações, suficientemente objetivadas para deixarem traços materiais da sua realidade por meio de impressões e moldes, mostraram que o perispírito é a forma ideal sobre que se constrói o corpo físico. Ele contém todas as leis organogênicas do ser humano e, se essas leis se encontram em estado latente no espaço, subsistem, no entanto, prontas sempre a exercer a ação que lhes é própria, desde que para isso se lhes forneça a matéria e essa forma de energia que se dá o nome de força nervosa ou vital. A existência desse corpo espiritual é conhecida de toda a antiguidade, mas apenas vagas e incompletas noções se possuíam sobre a sua verdadeira natureza. Não temos a pretensão de afirmar que já se fez luz completa sobre esse assunto. Já principiamos, todavia, a estabelecer melhor os termos do problema. As modernas descobertas da ciência permitem mesmo se acredite que a sua solução está porventura mais próxima do que geralmente se imagina. Procuramos mostrar que a existência de uma substancialidade etérea não é incompatível com os nossos conhecimentos atuais sobre a matéria e a energia. Cremos que essa tentativa não parecerá demasiado temerária, pois que a ciência positiva assim caminha para esse domínio do imponderável, que inúmeras surpresas lhe reserva. Diremos, pois, com o Sr. Leonce Ribert, que temos hoje nas mãos todos os elementos para a solução do grande problema dos nossos destinos. Depois dos luminosos trabalhos de Helmholtz, de Sir William Thomson, que se tornou Lord Kelvin, de Crookes, de Cornu, sobre a constituição da matéria ponderável e do imponderável éter, depois dos de Kirchhoff e de Bunsen, de Lockyer, de Huygens, de Deslandes, sobre as revelações do espectroscópio, dos de Faye, de Wolff e de Crow, sobre a constituição, a marcha e o encontro dos gigantes celestes, aos de Claude Bernard, de Berthelot, de Lewis, de Preyer, em química orgânica e em fisiologia, dos de Pasteur sobre os infinitamente pequenos da vida, dos de Darwin e Wallace, sobre a origem das espécies, dos de seus discípulos e continuadores, quais Huxley, na Inglaterra, Haeckel, na Alemanha, Ed Perrier, na França, dos de Broca e Ferrier, sobre as localizações cerebrais, dos de Herbert Spencer, de Bain, de Ribot, em psicologia, dos de Taine, sobre a inteligência, dos de toda uma pleiade de sábios sobre a pré-história, enfim, depois das grandes descobertas de Mayer, de Joule, de Ir, sobre a conservação da energia, podemos inteirar-nos, mais exatamente do que outrora, dos novos fatos que as pesquisas contemporâneas revelam.
Quem não vê as relações que existem entre a sugestão mental à distância e a telegrafia sem fio? Como não compreender que a vista sem o concurso dos olhos já não é incompreensível, após a descoberta dos raios-x, e quem não percebe as íntimas analogias que o corpo perispirítico apresenta com a matéria ultrarradiante? Sem dúvida, ainda são meras aproximações, mas a estrada está toda traçada e a ciência de amanhã por ela necessariamente enveredará, acompanhando os Crookes, os Wallace, os Lodge, os Barrett, e os de Rochas, que levantaram o véu da grande Isis. Revelar-se-á então, em toda a sua grandeza, a lei evolutiva que nos arrasta para destinos cada vez mais altos. Do mesmo modo que o planeta se elevou lentamente da matéria bruta à vida organizada, para chegar à inteligência humana, também compreenderemos que a nossa passagem por este mundo mais não é do que um degrau da eterna ascensão. Saberemos que somos chamados a desenvolver-nos sempre e que o nosso planeta apenas representa uma etapa da senda infinita. O infinito e a eternidade são domínios nossos. Assim como certo é que não se pode destruir a energia, também de certo uma alma não pode aniquilar-se. Semeemos profusamente em todas as inteligências estas consoladoras verdades que nos rasgam maravilhosos horizontes do futuro, mostrem que existe para todos os seres uma igualdade absoluta de origem e de destino, e veremos efetuar-se a evolução espiritual e moral que há de acarretar o advento da era augusta da regeneração humana, pela prática da verdadeira fraternidade. Fim.